Bom, agora eu vou apresentar sobre o conteúdo sobre a árvore geradora mínima e utilizando o algoritmo de Prim. Vamos começar pela introdução, começando pela árvore geradora mínima. Bom, a árvore geradora mínima ela é um conceito fundamental na teoria dos grafos e em algoritmos de otimização, porque ela se refere a uma estrutura de grafo não direcionado que conecta todos os vértices com o menor peso possível, formando assim uma árvore sem ciclos. Caso você não esteja acostumado com essas nomenclaturas, acesse os outros vídeos anteriores. Algoritmo de Prim. O algoritmo de Prim ele é um dos métodos mais eficientes utilizados para encontrar a árvore geradora mínima. E esse algoritmo ele utiliza uma abordagem gulosa, então ele está sempre ali procurando o mínimo e o máximo do grafo, né? Porque ele é uma estrutura gulosa, então ele sempre está procurando a melhor opção, sempre. E aí o algoritmo de Prim vai construindo uma árvore geradora mínima a cada passo, né? Sempre adicionando aquela aresta de menor peso ou de maior peso também, dependendo do contexto. E assim, portanto, ele vai conectando o conjunto de vértices daquela árvore. Então, no final de tudo, a gente vai ter esse método, o algoritmo de Prim, ele garante que a nossa árvore geradora gerada, né, vai ser a menor possível. Então, vai ser uma solução muito boa, muito eficiente para aquele problema de conexão mínima em grafos. Aí tem alguns conceitos fundamentais, que o algoritmo de Prim ele sempre começa selecionando um vértice aleatório, não importa onde ele começa, ele sempre vai gerar a árvore geradora mínima, e esse vértice inicial também já é adicionado logo de início ao conjunto de vértices. A expansão da árvore. A cada passo, o algoritmo escolhe uma aresta de menor peso que conecta o vértice da árvore geradora mínima a um vértice fora dela. Então ele sempre está olhando para os seus vizinhos e sempre selecionando o vértice de menor peso, né? E assim vai expandindo a árvore. Aqui tem um critério de seleção da aresta, já falei que é o menor peso sempre, ou maior, dependendo do contexto. E sempre está olhando para os vizinhos, né? Ele não procura um vértice que já está no conjunto. E a condição de parada é quando o algoritmo de Prim continua a expandir a árvore geradora mínima até que todos os vértices do grafo estejam conectados. Ou seja, enquanto tiver algum vértice do grafo que não esteja no conjunto da árvore geradora mínima, é porque ainda não conectou todos os vértices. E aí com isso ele não para o algoritmo, ele vai continuar até expandir, ele vai expandir aquela árvore geradora mínima até encontrar todos os vértices do grafo. E com isso ele vai resultar na árvore geradora mínima com peso mínimo possível. Exemplos de uso. Aqui tem um exemplo de uso. Como eu falei, a gente pode iniciar em qualquer lugar daqui do grafo que ele vai conseguir gerar a árvore geradora mínima. Então, por exemplo, começando aqui, sei lá, do G. A gente tem o menor peso, ele sempre olha para os vizinhos, o vizinho é o E e o F, e o menor peso é o 9, então ele seleciona o 9. O vizinho do E é o B e o C, e o F, então o menor peso é 11, 8, 15, 7, 8 ou 5, no caso seria o 5. Aí os vizinhos é o B e o F, o menor peso seria o 7. Os vizinhos é o A, o D e o F, e o menor peso seria também o 7 de novo, né? Os vizinhos é o D e o F, e o menor peso seria o 5 aqui. E o vizinho é o F, e o menor peso seria o 6. Então essa aqui é a nossa árvore geradora mínima, composta pelos vértices A, B, C, D, E, F, G. Beleza? Se eu começar de qualquer outro vértice, começar aqui do A, por exemplo, ele vai conseguir gerar a mesma árvore geradora mínima. Então aqui temos por 5, temos por 6, 7, 9, 7 é o menor. Aqui indo 7 é o menor, 5 é o menor e o 9 é o menor. Então é a mesma árvore geradora mínima, independente do vértice que a gente começa. Essa é uma das propriedades do algoritmo de Prim. Aqui ele vai dar pra gente agora um exemplo na vida real, né? Então, por exemplo, construir uma rede elétrica de um bairro. Então aquele bairro inicial que a gente seleciona, ele vai ser o nosso primeiro vértice. E a partir daquele bairro a gente vai olhar para os outros bairros vizinhos e sempre procurando o bairro com a menor distância, né?
Então se eu estou em um bairro X, eu vou procurar o bairro mais perto de mim. Então se eu estou aqui no bairro X, eu tenho um bairro Y aqui e um Z aqui, eu vou selecionar sempre o bairro de menor distância em relação a X, para que assim a gente economize mais cabos de energia, né? Então a gente está minimizando a quantidade de cabos de energia. É aqui que ele vai dar esse exemplo. Então, começa a construir linhas de transmissão para os bairros adjacentes mais próximos. Com isso a gente garante que ele seja um caminho mínimo. Conexão eficiente. Ele vai continuar adicionando os novos bairros à rede, sempre escolhendo linhas de transmissão que minimizam a distância total percorrida. E com isso a gente garante que a rede elétrica seja eficiente em termos de custo de construção. Beleza, conclusão da rede. O algoritmo de Prim termina quando todos os bairros estão conectados por linhas de transmissão, formando uma rede completa e eficiente. Da mesma forma, o algoritmo também garante que todos os vértices, ou seja, todos os bairros, estejam conectados na rede também. Aqui a gente tem um exemplo da UBI, que é da Copa do Mundo, onde basicamente ele vai dar pra gente aqui um contexto que esse país vai fazer a Copa do Mundo e que eles pretendem reformar as linhas de rodovias e de ferrovias. Porém, tem algumas regras. Eles vão reformar tanto as rodovias quanto as ferrovias, porém tem algumas regras. Ao final da reforma, deve sempre ser possível viajar entre qualquer parte de cidade. Então aqui ele vai dar pra gente 3 cidades. Então tem a cidade 1, cidade 2, cidade 3. Aqui ele dá pra gente 5 cidades, cidade 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Beleza. A gente tem que viajar por todas as cidades, utilizando apenas rodovias ou ferrovias. Ok. Aí, para priorizar o transporte público, dentre as escolhas que satisfazem a restrição 1, deve-se escolher uma que minimize o número de rodovias. Então a gente tem o número de ferrovias que vão ser reformadas e tem o número de rodovias que vão ser reformadas. Ele quer sempre a menor de rodovias. E aqui a gente tem que minimiza o custo total. Então, se tiver dentro da regra 1 e da regra 2, ele ainda escolhe a terceira regra, que deve ser sempre a menor possível. Beleza. Então aqui a gente tem esses exemplos, esses grafos aqui, né, como exemplo. Então aqui a gente tem as cidades. Então, tem 3 cidades, 1, 2 e 3. Tem 3 reformas de rodovias, ou de ferrovias. Então, 3 de ferrovias e 2 de rodovias. Aqui é 4 de ferrovias e 5 de rodovias e 3 de rodovias. As que estão marcadas é rodovia. Que é sempre minimizar a rodovia. Então, para minimizar e chegar em todas as cidades, eu vou sair do 1 para o 2. Então, eu estou aqui na cidade 1, vou para a cidade 2 e tenho que ir para a cidade 3. Então, do 1 para o 2 ele gasta 1000. E do 2 para o 3 ele gasta 900. Então, total 1900. Observe que o número de rodovias é 0. Então, com isso a gente minimiza o número de rodovias. Ele quer sempre o menor possível de rodovias. Então, nesse caso aqui, a gente está no 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o de ferrovias vai ligar do 1 para o 2, 100. Vai ligar do 2 do 1 para o 3, 250. E do 2 para o 4 ou 3 para o 4, tanto faz, né? Ele quer ligar o 4, mas é o mesmo peso, então tanto faz, pode ser 2 para o 4. É o mesmo peso, a gente sempre pega o menor, mas como é o mesmo peso, tanto faz. E aí, não tem como mais ligar. O meu 3 e 4 já estão ligados aqui, né? Então não preciso ligar eles novamente. Eu preciso ligar só com 5. E o 5 eu posso gastar 600 para ligar. Eu posso gastar 400 ou 450. Então eu pego sempre a menor, que é o 400. No total fica 50, 5, 6, 1050. Beleza? Então o número de rodovias foi minimizado. Escolhi só uma, né? Que era a menor possível. Aqui eu vou escolher, tenho que ligar do 1 até o 5 também.
Então vou escolher aqui do 1 pro 2, do 2 pro 3, 60. E do 4 pro 5, 60. Então falta ligar a cidade 1, a cidade 3 com aqui, né? Então 1 pro 2, 50. E do 3 pro 4, 50. Com isso a gente está todas as cidades ligadas e garantimos a árvore geradora mínima. E 100 aqui com mais 120 dá 220, que é justamente o que a gente quer. Beleza? Então ele quer sempre o menor caminho, pegando todas as ferrovias primeiro e depois contando as rodovias. Aqui tem um código. Aí basicamente são várias funções aqui auxiliares que ele cria. E aí depois ele só vai chamando essas funções. Uma coisa mais técnica aqui, né? E também tem um pseudocódigo. Então o pseudocódigo é basicamente o que o algoritmo faz, né? Ele escolhe qualquer vértice do grafo como vértice inicial. E aí para todos os vértices daquele grafo ele vai passar em cada um, verificando o menor caminho, né? Se eles são vizinhos e se é o menor caminho. Se for o menor caminho, ele faz a união com aquele conjunto de vértices, que é a minha árvore geradora mínima. E aí eu marco que eu já passei por aquele vértice, né? E assim eu continuo no while. Então enquanto tiver vértices adjacentes que não passei ainda, que não foram visitados, ele vai ficar fazendo esse cálculo. Pega o menor, passa, marca. Pega o menor, passa e marca. E é basicamente isso. Aí tem aqui algumas vantagens, que é eficiências em grafos esparsos, né, em grafos muito grandes. Esse é um algoritmo bom, porque ele é guloso e sempre pega o menor número de arestas possível para fazer o caminho mínimo, né? Implementação simples até, então comparado com outros algoritmos que resolvem o mesmo problema, que encontram a árvore geradora mínima, o algoritmo de Prim é relativamente simples comparado com outros algoritmos. E uma garantia de solução ótima, né? Como ele está sempre procurando ali o mínimo ou o máximo, né? Por conta de ser guloso, a gente garante que seja uma solução ótima, não tem como ser melhor do que aquilo. Portanto, o algoritmo de Prim é uma ferramenta poderosa na teoria dos grafos, especialmente útil para encontrar uma árvore geradora mínima com peso mínimo em grafos ponderados. O algoritmo de Prim não resolve apenas problemas fundamentais na teoria dos grafos, mas também oferece uma solução confiável e eficiente para ampla gama de desafios práticos, destacando-se como ferramenta essencial na computação e na engenharia. E é isso, encerro aqui a aula. Valeu!